Eu sou Luísa Comar e esse é o seu momento de planejar com estratégia e viver com propósito, porque é no autoconhecimento que os planos realmente começam. Seja muito bem-vindo ao podcast onde os planos começam. E hoje eu quero falar sobre como começar a ter sucesso. Brincadeira, eu não acredito em uma regra mágica ou uma fórmula mágica para o sucesso, mas eu acredito que existam elementos que compõem o sucesso. E aí, aqui é claro que eu não vou definir o que é sucesso, porque o que é sucesso para mim pode não ser sucesso para vocês. Então, o meu objetivo aqui, na verdade, é falar sobre o que te auxilia a alcançar os seus objetivos pessoais e profissionais na advocacia ou em outro projeto profissional que você tenha. Em primeiro lugar, eu vou trazer três aqui. Em primeiro lugar, eu vejo muito a questão da ética, da moral, dos princípios básicos que governam as nossas vidas. Porque veja bem, não adianta você alcançar um objetivo material que seja, se você não tem orgulho de quem você é, se você não consegue colocar a cabeça no travesseiro em paz, se quando você olha nos seus próprios olhos, no reflexo do banheiro, você não pensa, uau, que pessoa bacana que eu sou. Ou ainda, uau, como eu já evoluí. Ou qualquer outro uau que demonstre o quanto você está satisfeita com quem você é e com quem você está se tornando. Eu acho essa questão da ética, da moral, e aqui eu vou trazer os princípios cristãos, da caridade, do amor ao próximo, do respeito ao próximo, do respeito a uma lei muito importante dentro do Espiritismo, que é a de causa e efeito. Se você não respeita isso, de duas uma. Ou você não se importa, e aí você é uma pessoa ruim, e eu acho que esse podcast nem é o seu lugar. Ou você é uma pessoa boa que está sempre se sentindo muito mal porque sabe que está fazendo alguma coisa errada. Então, o primeiro passo para você alcançar aquilo que você deseja e isso valer a pena, jamais, nunca se esqueça da ética, de entender que haverão riscos, mas que você precisa ter disciplina para seguir, não fazendo aquilo que você não quer para você. Eu gosto muito, acho que essa frase, esse princípio define muito o que eu entendo por ética. Não faça com os outros aquilo que você não quer para você. Só faça para os outros aquilo que você quer para você. Se a cada decisão que você for tomar, a cada precificação que você for fazer, cada parceria, cada contato com o outro na vida pessoal ou profissional, você seguir essa regra, você já vai estar, com certeza, muito mais perto de ser a pessoa que você quer ser. Em segundo lugar, um ponto que eu acho de extrema importância é a questão do conhecimento. Nós não somos nada sem o conhecimento, seja o autoconhecimento sobre nós mesmas, seja o conhecimento sobre a vida, o entendimento do mundo em que habitamos, pelos aspectos sociais, ambientais, filosóficos, seja o conhecimento prático, teórico das áreas nas quais nós vamos atuar. O que eu percebo é que a maior parte das pessoas com as quais a gente convive, com as quais eu convivo, gente, elas não têm noção de quem elas são. Elas vivem numa bolha porque elas não entendem o mundo em que elas estão sempre olhando o mundo de maneira muito polarizada. E elas, ainda por cima, são fracas academicamente, tecnicamente. São pessoas que não se esforçam, que não estudam. Aí você me fala, como você vai ter sucesso se você não sabe quem você é, se você não sabe o mundo que você vive e se você não sabe entregar o seu melhor para o outro? Você vai ter que contar com a sorte. E eu, particularmente, não acredito em sorte. Eu acredito que a sorte é aquele resultado que te encontra depois que você trabalhou muito. Então, ele chega do nada, depois de 6 anos que você está se dedicando pra caramba, estudando, fazendo o seu melhor, tendo pequenos resultados, tendo algumas dificuldades, aí chega aquela sorte estrondosa. Nada, ela foi construída justamente com ética, foi construída com muito conhecimento. Então, eu te convido a se perguntar nesse momento se você está conhecendo esses três cenários. Você, o outro, que a gente vai chamar aqui o mundo de o outro, e a sua profissão, a sua questão técnica. E é claro que aqui, gente, eu não estou falando para ninguém se empenhar na síndrome, certo, da boa aluna. Vou fazer só mais um curso, vou aprender só mais uma coisinha, vou ler mais um livro. É claro que o conhecimento precisa ser contínuo.
Mas aqui eu estou falando com vocês realmente da gente estar se aprofundando, tá bom? E o terceiro, não menos importante, é justamente o planejamento. Gente, se você não tem planejamento, e aqui por planejamento não é só o plano, né, aquele passo a passo, mas é até mesmo uma visão de mundo organizada. Vou trazer aqui de novo a questão da causa e do efeito. Se eu não tenho essa consciência do passo a passo, da organização, do caminho a ser trilhado, se eu não tenho um raciocínio lógico sobre o que precisa ser feito, como que as pessoas vivem sem tudo isso? Eu vou te falar como elas vivem, porque eu vejo isso na minha advocacia, eu vejo isso na minha empresa de negociação e eu vejo isso na mentoria. As pessoas que não têm essa construção lógica de causa e efeito, que elas não tenham um plano, elas vivem dando murro em ponta de faca. Elas até conseguem algum tipo de resultado, mas esses resultados eles são tão pequenos, tão ínfimos e tão caros, tão difíceis de serem alcançados, que no final das contas a gente até pode falar que a pessoa ganhou, mas sabe quando ela não levou? Porque assim, aquilo também não é sucesso. Você sangrar no caminho de uma maneira desproporcional, isso não é sucesso. Isso é simplesmente o seu engessamento, a sua rigidez, a sua inflexibilidade moral e emocional, tá? De procurar o plano, de entender que você precisa mudar. Então, com isso, eu respondo a uma pergunta que eu recebo com frequência de diferentes maneiras no Instagram, em palestras e até mesmo em conversas presenciais no offline. O sucesso, seja lá o que for para você, vai precisar de valores, de conhecimento e de planejamento. Se você não tiver esses três juntos, somados, organizados na mesma direção, você até pode chegar em algum lugar, mas não vai ser o lugar em que você poderia chegar. Vai custar muito mais caro e vai ser muito mais doloroso. Bom, com esse episódio eu espero ter auxiliado vocês a pensarem sobre o sucesso e sobre o que vocês precisam ter para alcançá-lo. Esse tema está sempre na minha cabeça, seja porque chegam muitas perguntas, seja porque eu quero muito, pessoal, alcançar o sucesso, mas eu não quero me perder nessa busca. Faz sentido isso? Respondam aqui para mim se faz sentido. Eu posso dizer para vocês que se eu fosse falar de medos, um dos maiores medos que eu tenho, e é importante esse medo, tá? Porque não é um medo que paralisa, mas é aquele medo de atenção, que a gente sempre fala, aquela luzinha vermelha. Para mim, o medo é me perder na construção da vida que eu quero viver. Porque nada pode custar quem eu sou. Qualquer coisa que custa quem você é, qualquer coisa que custa a sua paz. E aí, quem você é, não estou dizendo aqui de você amadurecer, deixar quem você é para ser uma versão melhor. Estou falando de se perder. Estou falando de se vender. Estou falando de aceitar coisas com as quais você não concorda, tá? Qualquer coisa que custe você e a sua paz, custa caro demais. Então, uma coisa que ao longo dos anos, e aí aqui já são 14 anos empreendendo, 12 anos esse ano à frente da LCR, 14 na advocacia, né, 12 na LCR. Uma coisa que eu sempre prestei muita atenção foi para não me perder. Em alguns momentos foi mais fácil, em outros momentos foi bem mais difícil. E é bem mais difícil, gente, porque existem as pressões, existem as regras, né, que eles querem dizer que existem. Por exemplo, uma coisa que eu posso trazer que para mim foi bem intenso, foi quando na advocacia foi quando diziam que não era possível viver do extra. Aquilo foi difícil por muito tempo, eu demorei para dar os passos que eu tinha que dar. Se eu fosse para a LCR, eu diria que uma das dificuldades que eu tive foi quando veio o boom dos cursos e nos anos 2020, no auge da pandemia. Porque eu já tinha as consultorias e algo que era o esboço da mentoria. E eles ficavam curso, 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 e aquilo durante muito tempo, sabe, me pesou muito. Hoje, graças a Deus, vivo do extra, vivo do preventivo, vivo das mentorias e de imersões, cursos, Clube do Livro, que são entregas de verdade. E não comunidades vazias, 150 horas de aula, do nada ao lugar algum, com muita serpentina, muito confete e pouco resultado prático na vida
de quem me contrata. Então, hoje, esse medo ainda existe, obviamente, mas eu acho que eu lido melhor com a pressão. Então é isso. Lidem bem com a pressão, não se percam e construam o sucesso de vocês, seja lá o que isso for, porque vocês merecem a felicidade, vocês merecem a sensação de que o que vocês estão fazendo vale muito a pena. Pessoal, muito obrigada por mais esse episódio. A gente se vê no próximo episódio, aqui no nosso podcast, onde os planos começam.